Me responde aí, certamente tem alguma coisa em seu corpo que te dá aquela vontade de mudar, de aprimorar. Não por acaso a cirurgia plástica no Brasil vem ano após ano ganhando mais expressão. Dados mais atualizados de 2022 da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética apontam que foram feitas mais de 1.300.000 intervenções cirúrgicas estéticas nesse ano no país. A necessidade de renovação faz parte do ser humano. É como se uma nova história passasse a ser escrita a partir daquele novo momento. E é justamente atrás de uma história de vida, com muita coragem e perseverança, que o Cidade Entrevista desembarca em Pato Branco neste final de semana, no sudoeste do estado. E nós viemos até Pato Branco para conhecer a história do Dr. Vinícius Júlio Camargo. Um dia falaram para ele que histórias inspiram histórias. Demorou um pouquinho, mas isso se tornou uma verdade. É para te inspirar. Fique com a gente, o Cidade Entrevista está só começando. Formado em medicina no Rio Grande do Sul, o garoto do interior do Paraná sempre carregou consigo uma frase: "Eu tenho que dar certo". E a história dele mostra a diferença entre quem vence e quem desiste. Ele viu nos estudos uma forma de mudar a sua perspectiva de vida. Doutor, o que ainda tem em você daquele menino que nasceu em Laranjeiras do Sul, aos 16 anos foi morar sozinho em Curitiba, foi assaltado, me chamou a atenção isso no seu livro, depois muda de capital, vai para o Rio Grande do Sul, fazer com muita dificuldade aí, né, a faculdade de medicina, consegue se formar, muda praticamente de uma profissão certa, de uma especialização certa que era cardiologia, passa para a cirurgia plástica, isso há 20 anos em que a cirurgia plástica não era tão difundida, essa especialidade não era tão difundida. Sua história é para inspirar as pessoas? Eu acho que sempre que a gente pode compartilhar algum tipo de informação e de alguma forma contribuir para que alguém se inspire ou para que pelo menos coloque em prática assim, um sonho, né, um desejo, acho que é sempre importante. E esse foi o objetivo principal do livro. Desde criança eu sempre fui muito estimulado a estudar, principalmente por conta da minha mãe, que era professora, né? Meu pai trabalhava no comércio, em uma relojoaria. E nós sempre vivemos uma realidade muito difícil na infância, no interior do Paraná. Eu sou nascido em Laranjeiras do Sul. E o que nós não tínhamos muito era informação. Hoje existe muita facilidade de você obter as informações por diferentes maneiras, né? E como o caminho principal, a melhor opção que eu entendia na época era de estudar, e eu decidi, né, e felizmente consegui fazer o terceiro ano do segundo grau em Curitiba, no Colégio Positivo. Eu sempre estudei em escola pública e esse foi o único ano assim, que realmente estive assim, numa escola particular. Depois disso veio o vestibular, né, acabei conseguindo uma vaga em medicina naquele ano. Logo, eu tinha 17 anos quando comecei a faculdade e realmente a ida para o Rio Grande do Sul foi um desafio muito grande de encontrar um lugar para morar, fazer novos amigos, entender como era o estudo dentro de uma faculdade, né, principalmente num curso de medicina que tem um grau de exigência muito grande, tá? E a história da cardiologia é que todo o período da faculdade, eu sempre imaginei que eu seria cardiologista, até porque a faculdade direciona muito para essa especialidade. E no último ano, quando eu passei um estágio na cirurgia, eu realmente me apaixonei, foi um sinal, um chamado, não sei como interpretar isso, mas a prova para prestar residência eram realizadas sempre no mês de dezembro, já começavam algumas provas em janeiro, e no mês de agosto eu decidi que faria cirurgia geral. Então, isso foi criando uma base de direcionamento que eu, sim, tento hoje preservar ao longo da minha carreira, de todo o meu trabalho, né? Não somente do lado profissional, mas também do ponto de vista pessoal, porque as conquistas, né, que a cirurgia plástica também me propiciou foram muito, muito grandes. E no seu livro, enfim, quando a gente
tem contato com ele, você descreve e você classifica como anjos que cruzaram seu caminho nessa trajetória. O que são essas pessoas? E você acha que a gente não faz nada sozinho? Eu acho que o sozinho é você tomar a decisão de começar a caminhar. Muitas vezes Deus nos coloca as oportunidades, né? Podemos até nos questionar, né? Deus, me mostra um caminho, o que eu devo fazer? Muitas vezes os caminhos estão ali, a gente não toma a decisão de seguir, tá? E a partir do momento em que você toma uma decisão, você começa a seguir em busca do seu real objetivo, do seu propósito de vida, eu acredito realmente que as coisas vão convergindo para que tudo possa realmente dar certo. Na minha trajetória, eu tive pessoas que foram muito importantes para que eu conseguisse colocar em prática meus sonhos. Pessoas da minha família, pessoas anônimas que eu encontrei nesse caminho, né? E que eu costumo chamar de anjos, porque eu tenho um sentimento de gratidão muito grande, né? Pessoas que muitas vezes me ajudaram sem saber que estavam me ajudando. E eu brinco também que algumas vezes algumas que tentaram atrapalhar, mas que acabaram me ajudando, né? Porque muitas vezes fecharam uma porta e acabaram abrindo assim, outras tantas, né? nessa caminhada. 20 anos aqui em Pato Branco, uma carreira sólida, com bastante credibilidade. O que fez você resolver escrever essa história desde quando você chegou aqui na cidade? Por que você resolveu transformar isso em livro e compartilhar essa informação com as pessoas? O principal objetivo era, de alguma maneira, agradecer a essas pessoas que fizeram ou que me permitiram seguir esse caminho, desde os meus pais, os meus tios, né, que fizeram parte da minha infância, da minha juventude e que me orientaram sempre dentro de parâmetros muito rígidos de conduta ética e moral. E felizmente isso acabou permitindo que muita coisa boa acontecesse, tá? Houve um momento da minha vida quando eu já havia terminado a residência de cirurgia plástica. Foi a primeira viagem que eu fiz para o exterior, né? Eu estava a caminho de Barcelona e foi um momento muito especial, com um simbolismo muito grande, quando eu percebi que realmente a minha vida estava mudando. Estava mudando de um padrão que existia na minha infância, de um padrão da adolescência, das dificuldades todas que eu enfrentei durante a minha formação como pessoa e minha formação profissional. Eu sempre gosto de colocar esse paralelo, porque a gente não é somente um profissional, as pessoas não são somente profissionais, antes de tudo elas são pessoas, e se não tiver uma base muito forte de família, uma base de valores, né, é muito complicado você obter sucesso, tá? Então, nesse momento que eu estava viajando para Barcelona, na Espanha, foi um momento realmente de uma percepção de que a minha vida estava mudando. E a partir daí, as coisas foram acontecendo, felizmente, de uma maneira muito favorável. Até a minha vinda aqui para trabalhar em Pato Branco, né, isso já são 20 anos, né, eu cheguei aqui em agosto de 2002, com a cara e a coragem, como se fala aqui no interior, né? Então, eu não tinha uma referência, eu não tinha familiares aqui, mas sim uma oportunidade que existia para a minha especialidade, né? Como você comentou antes, não era uma especialidade com tanto glamour, né? Com tanta informação como tem agora. A gente fazia muitas cirurgias reparadoras, né? Cirurgias de enxerto de pele, de retalhos, e sim, trabalhando muito forte na parte estética, né? Apesar de não ser tão difundido. E o que eu sempre tentei fazer é trazer o que de melhor existia, né, em termos de recursos técnicos, assistenciais, para que eu pudesse desenvolver meu trabalho com qualidade e que também as pessoas, os meus pacientes, pudessem perceber, né, esse trabalho diferenciado que eu estava buscando oferecer. E aí tem a experiência internacional, Espanha, Itália, em que você operou lá também. Tem essa liberação para operar. Como é que foi essa conquista para você? Isso foi no ano de 2007, 2008, 2009, até 2010. Teve um período onde eu ia 2 vezes ao ano para fazer as cirurgias na Itália. Tá? Surgiu porque muitas pessoas daqui, da cidade e da região, trabalhavam, né, e moravam na Itália e retornavam
retornavam no seu período de férias para fazer cirurgias, tá? Então a gente fazia cirurgias e quando eles voltavam, depois de 6 meses, 1 ano, comentavam: nossa, as pessoas gostaram, a minha amiga de lá, então falou: doutor, você precisa ir para a Itália para fazer cirurgias. E eu coloquei isso em prática também. Eu falei: não, vamos lá. Né? Fiz a regulamentação da minha documentação através do consulado, né, do Ministério da Saúde, lá de Itália. Havia um cirurgião que ficava responsável também pelo acompanhamento desses pacientes, então era uma estrutura que estava começando. Mas aí, uma série de circunstâncias, né, do momento, eu estava aqui em plena construção dessa nova estrutura física, meu filho estava por nascer, essa dificuldade logística acabou deixando de lado, no segundo plano, assim, esse projeto, tá? Mas que eu digo, foi uma experiência muito grande, não só pelas amizades que eu fiz naquele país, por aprender uma nova língua, também foi um desafio, né? E também uma conquista, e quem sabe, né? Mais para frente isso a gente retorna com esse projeto. Dá para ter ideia de que você é uma mente que não para. Tem aí uma parte com a tecnologia, tem também a questão aqui da cirurgia plástica, que é a sua paixão. Só que teve momentos e episódios na sua vida em que você teve que dar uma parada e pensar: minha saúde mental, minha saúde física. E a partir disso você descobriu outras paixões, digamos assim, como a corrida. Você sempre gostou de alguma coisa como esporte ali. Sim. Como é que foi isso? Você dá essa desacelerada e entender. Você é pai de um menino, de uma menina casado. Como é que foi isso? Em 2011 eu estava em plena atividade dentro da cirurgia plástica, as coisas acontecendo, novos negócios, uma estabilidade financeira. Meu filho já havia nascido e de repente eu me vi hipertenso, com um problema de coluna, hérnia de disco, acima do peso, né? E num padrão de estresse emocional muito grande, né? E eu não conseguia visualizar um caminho, um ponto de tranquilidade, né? Claro, a cirurgia plástica sempre foi meu ponto forte, eu sempre tive uma estrutura de família muito sólida, né? Já tinha um tempo de casado com a Mirna, que é a minha esposa, meu filho já havia nascido, meus pais, então a gente conversava muito, mas tem algumas coisas que são próprias, que são pessoais, que você precisa ver um sentido daquilo que estava acontecendo. E até pela minha dificuldade física, eu comecei a praticar a corrida, né? Iniciei com corridas pequenas, né, de 2, 3, 5, 10 quilômetros. Tive uma lesão, né, pelo treinamento, fiz uma lesão no joelho, pelo menisco. Felizmente fiz uma cirurgia com total sucesso, por um profissional muito competente, e eu consegui voltar a correr. E o meu objetivo depois da cirurgia foi de fazer a corrida de São Silvestre, que são 15 quilômetros, né? Uma experiência fantástica, tá? E que é uma lição, é um aprendizado enorme para qualquer pessoa, tá? Recomendo. E quando eu fui para essa corrida, a minha alegria era muito grande, principalmente porque ao final da corrida estavam lá também a minha esposa e a minha filha e o meu filho, né? Então, celebrar esse momento de conquista foi muito grande. E a partir daí eu falei: já corri 15, agora eu posso correr 21, né? Que é a meia maratona. Agora eu tento sempre me preparar e realizar ao menos uma prova de meia maratona ao ano para manter essa condição de saúde física. Com tanta experiência já vivida, como a gente já relembrou toda a sua trajetória até a formação, o pulinho para palestrar só faltava um impulso para fazer essas palestras. Assim, na área da cirurgia plástica, felizmente eu já tive a oportunidade de palestrar não somente em congressos, né, no Brasil, fora do Brasil, mas também em eventos onde eu era convidado para falar para diversos públicos, né? E recentemente, pelo meu envolvimento com a tecnologia, né, hoje nós temos diferenciais e tecnologias, não somente por estar envolvido em uma empresa, né, mas por também ter idealizado e ajudado no desenvolvimento, né, dando as informações técnicas para que a parte, assim, que o profissional, para que a equipe de desenvolvimento específica pudesse colocar em prática as melhores práticas de atendimento ao paciente. Então, existe um diferencial muito grande nesse aspecto. E isso tem sido reconhecido, tanto é que também na área da tecnologia, principalmente quando aplicada ao setor de saúde,
estão surgindo alguns convites e é uma coisa que eu gosto de fazer e todas as informações que a gente puder compartilhar para que outras pessoas possam ter um caminho um pouco mais leve, um pouco mais fácil do que esse que foi percorrido, a gente vai passar. Eu acho que isso é uma retribuição, né, em realidade. O cenário dessa nossa entrevista é aqui o Aldo Instituto de Saúde. Vocês vão ter alguma ideia disso a partir de agora com essas imagens que estão aparecendo para vocês, mas é uma estrutura gigantesca. Depois do intervalo, a gente vai sim falar diretamente sobre a cirurgia plástica, conversar um pouquinho sobre novidades. Tem coisa nova aqui para a região e para o Brasil que vocês vão ficar ligadinhos no Cidade Entrevista. A gente vai dar um pulinho agora, uma paradinha rápida, a gente vai, mas daqui a pouquinho tá de volta.